Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história dele, um dos personagens mais amados da DC, um dos vilões mais poderosos e mais temidos, Darkseid. Darkseid foi criado por Jack Kirby, que tinha acabado de sair da Marvel em 1970 e foi parar na DC. Ele estreou na revista Jimmy Olsen, número 134, em 1970. Antes da gente entender a origem, vamos voltar um pouco à história. Antigamente haviam seres, deuses, com poderes divinos e tecnologia extremamente avançada, até que um dia chegou Ragnarok, que seria a extinção desses deuses, o crepúsculo deles. Após esse Ragnarok, o mundo em que os deuses viviam foi dividido em dois. O primeiro mundo era um mundo chamado Nova Gênesis, que era comandado por deuses e por pessoas justas e bondosas, de bom coração. Era um mundo de tranquilidade e paz. E o outro mundo, em contrapartida, era cheio de devastação, tormento, só coisas ruins. E era governado por deuses e pessoas malévolas que só pensavam no mal. O governante desse mundo, que se chamava Apokolips, era Darkseid. Bom, após algum tempo que Darkseid no mundo de Apokolips, ele conhece o grande amor da sua vida, que é Sully. Infelizmente, chega uma parte da história em que a mãe de Darkseid, a rainha Egra, ela acaba matando o amor da vida de Darkseid. Ela disse que o amor de Darkseid por Sully poderia corromper a sua vida e atrapalhar ele. Sendo assim, ele não viria a ser um bom governante em Apokolips. Depois da morte de Sully, Darkseid se tornou um monstro. Ele ficou totalmente sombrio, ele cortou totalmente todas as suas emoções, e é por isso que ele foi pro lado da escuridão. Bom, Darkseid, como muitas pessoas pensam, ele nem sempre teve aquela pele rochosa e os seus poderes divinos. Pra gente entender, eu vou voltar um pouco mais. Antigamente, Darkseid, quando era criança, ele se chamava Uxas, e ele tinha aparência normal como a de outros humanos. E ele tinha um irmão mais velho chamado Drax. Bom, Drax desejava um dia conseguir o poder, acesso ao poder Ômega, e então com esse poder se tornar o grande governante de Apokolips. E com esse misterioso poder, Drax planejava trazer paz ao mundo de Apokolips, assim como tinha paz no Nova Gênesis. Uxas, com inveja de seu irmão Drax, acabou matando ele, então ele consegue acesso ao poder Ômega e assim ele vira uma divindade, ele se torna o governante de Apokolips, Darkseid, que em inglês significa lado negro. Passado algum tempo, Darkseid não está satisfeito mais com apenas o seu poder Ômega, como se ele fosse pouco, então ele resolve ir atrás de mais poder, então ele parte para a Terra. Darkseid queria a fórmula de um soro chamado antivida, equação antivida na verdade. Ele foi para a Terra porque ele acreditava que lá a maioria dos humanos poderia ter na cabeça a fórmula dessa equação. Só para dar uma quebrada, vou trazer uma curiosidade muito legal para vocês, que depois eu vou falar com mais detalhes no fim do vídeo. Darkseid foi criado 3 anos antes do Thanos, que é o cara lá da Marvel, e no começo o Thanos tinha uma aparência muito parecida com a de Darkseid. Mas voltando, Darkseid queria a equação antivida na Terra, porque isso seria perfeito para completar o desejo dele, de conseguir ainda mais poder além do Ômega. Por curiosidade, foi por conta dessa vontade de Darkseid, por conta desse desejo de querer a equação antivida, que ele acabou conhecendo a Liga da Justiça e lutou várias vezes com o Superman e tudo mais. Porque ele foi lá pra Terra e eles brigaram muito. Pois bem, passado algum tempo, começa a rolar uma profecia, e essa profecia dizia que um dia o filho de Darkseid, Orion, viria a ser o responsável por sua morte no futuro. Bom, agora a respeito da morte de Darkseid. Tem 2 histórias sobre a sua morte. Senta que lá vem a história. A primeira é a que eu mais gosto particularmente, porque é uma história muito legal, que acabou acontecendo sem querer. Caso você não tenha visto aqui no canal, eu trouxe a história do Flash. E nela eu falei que o Flash lutou com um antimonitor e ambos foram desintegrados. Mas depois o Flash voltou e conseguiu assumir o seu manto de novo. Mas isso na verdade foi porque quando a Morte viu que lá o Flash e o antimonitor tinham morrido, a Morte vai atrás deles dois. Porém, em vez dela buscar o Flash e levar pro submundo, o Flash acaba sendo sacana, ele troca de lugar com o Darkseid, então a Morte pega o Darkseid, e assim ele vai à morte. Então meio que essa teoria da morte de Darkseid foi muito sem querer. Na outra história, Darkseid ele vai lá pra Terra tentar mais uma vez pegar a equação antivida, mas o que acontece é que lá o Lex Luthor tava conversando com o Superman. Conversando com socos. Então Lex Luthor acaba tendo acesso à equação antivida e ele injeta em si mesmo.
mesmo. Sendo assim, Lex Luthor conseguiu um poder gigantesco e conseguiu se comparar a Darkseid. Os dois brigam e Lex Luthor sai como vitorioso, matando o Darkseid. Agora que a gente já entendeu basicamente toda a origem de Darkseid e a sua história, eu vou falar um pouco sobre os poderes dele. O principal poder e mais conhecido de Darkseid é a Rajada Ômega. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês a foto de Darkseid com tipo um laser saindo do olho dele, e o laser vai para onde ele quiser. Esse laser é a Rajada Ômega. De acordo com a vontade de Darkseid, ele guia ela para onde ele quiser. E essa rajada, quando ela atinge algum ser, ela tem o poder de curar, regenerar, dar dano, explodir, enfim. O que tiver de acordo com a vontade de Darkseid, essa rajada faz. Bom, Darkseid possui força e resistência extremamente altas, incomparáveis, tanto que, por curiosidade, teve uma vez que ele quebrou o anel do Lanterna Verde com uma mão só. Ele tem velocidade extremamente alta e ele pode criar seres de acordo com sua vontade. Como, por exemplo, quando vocês viram o filme Batman vs Superman, aquele sonho que o Bruce Wayne teve, aqueles demônios que estavam capturando ele eram os demônios do Darkseid, que na verdade são chamados de parademônios. E ele também é um estrategista inteligente pra caramba. Enfim, Darkseid, se não é o maior vilão da DC, ele com certeza tá no top 3, ele é um dos maiores de todos, ele é um deus. Agora que a história acabou, eu vou trazer aqui pra vocês a outra origem de Darkseid. Essa que eu falei no vídeo é a principal e é a mais acreditada, mas tem uma outra. Nessa outra história de origem, Darkseid ele foi lá numa montanha onde tinha deuses, e quando os deuses estavam dormindo, ele sussurrou nos ouvidos dos deuses, e nessa sussurrada, ele meio que irritou eles uns contra os outros, e quando os deuses brigaram entre si, Darkseid se aproveitou da fraqueza deles, e então ele pegou os seus poderes, se transformando naquela aparência assombrosa que ele tinha. Agora eu vou falar algumas curiosidades a respeito do Darkseid. Darkseid não envelhece conforme os padrões normais de vida, ele tem centenas de anos. Darkseid uma vez já brigou com os deuses do Olimpo, mas ele foi impedido pelas Amazonas, que são da terra da Mulher Maravilha. Apesar dele ter matado muitas Amazonas, ele foi impedido. E fica ligado aqui no canal que eu vou trazer a história da Mulher Maravilha logo logo. O Coringa também já tentou controlar Darkseid uma vez, mas isso deu errado. Agora o que eu vou falar, eu vou trazer com mais detalhes pra vocês na história do Superman. Mas o que rola é que quando o Apocalipse matou o Superman, o Darkseid estava por trás dessa morte. Então ele tem muito a ver com isso. Mas isso eu trago com muito mais detalhes na história do Superman. E uma outra curiosidade muito legal também é que nos quadrinhos, em uma das HQs da DC, o vilão Anti-Monitor usou uma magia lá e ele usou o Flash Negro também pra dar um fim no Darkseid, ele matou ele. E depois disso, Lex Luthor acabou absorvendo os poderes ômegas de Darkseid e a equação antivida, e Lex Luthor se tornou o novo Darkseid. Mas é isso, essa foi a história do Darkseid. Espero que vocês tenham gostado de relembrar esses momentos e espero que vocês tenham curtido a origem dele. Entra aqui no meu canal e confere as últimas histórias, que tá muito legal. Tô gostando do feedback de vocês, continuem comentando quais personagens que vocês querem que eu traga. Muito obrigado pelo seu acesso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal para receber as próximas histórias. E muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo e fui!